O Campeonato Paulista foi suspenso, faltando 2 rodadas para o término da primeira fase. O Palmeiras fazia ótima campanha e, na classificação geral, estava em segundo lugar, com apenas uma vitória a menos que o Santo André. Há quem diga que o Paulistão deveria terminar do jeito que está e o título ir para o clube do ABC. Por outro lado, há pessoas que são favoráveis ao retorno do torneio para que a briga pelo caneco continue. De todo modo, a prudência se faz necessária em tempos de pandemia da Covid-19. É o que pensa o técnico do Verdão, Vanderlei Luxemburgo, que é favorável ao retorno do futebol brasileiro, desde que outras atividades da vida cotidiana sejam retomadas. Afinal, o futebol não pode ser considerado como algo à parte ou imune à pandemia. Rapaz, isso aí é uma coisa que as pessoas estão cometendo um equívoco muito grande, tirando o futebol da pandemia. O futebol não pode ser excluído da pandemia. O futebol está dentro da pandemia. Então, as atividades, quando elas voltarem à normalidade, o futebol volta à normalidade. Não pode se forçar o futebol a voltar como se o futebol fosse uma coisa à parte. Não, ela não é à parte. Porque essa pandemia, ela não é uma pandemia, não é uma coisa que não está acontecendo nada. Ela está matando gente no mundo todo. Sim. Então você não trata o futebol de uma maneira diferente, trata o futebol dentro da pandemia. Então se voltar, tá certo? Todo mundo, as atividades normais, teatro, cinema, shows, as coisas que tem que voltar, todo mundo voltar ao normal, eu acho que aí o futebol deveria voltar ao normal e dentro daquilo que o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, os órgãos sanitários, determinar que tem que ser feito. Por quê? Porque morre gente. Eu quero ver quem é que vai assinar o laudo, ou vai assinar a responsabilidade que o futebol voltou e morreu uma pessoa contraindo o vírus porque o futebol voltou. Contrair, nós vamos contrair, com o futebol voltando ou não voltando. Eu quero saber quem é que vai ser o responsável por assinar um laudo por essa responsabilidade. É aí que eu quero ver. Se voltar dessa forma, diminuindo, tiver que voltar todo mundo. A norma é essa, porque na Alemanha foi criada. Vai voltar todo mundo às atividades. Então o futebol vai voltar sem torcida para não ter aglomeração, porque ainda existe pessoas sendo contaminadas. Pronto, sem torcida. Diminui a possibilidade de contágio. Então, se volta sem torcida, sem problema nenhum. Todos nós vamos perder alguma coisa. Nós já baixamos o salário. Ângelo, não vai ter 100% com esse vírus por aí. Não vai ter. Perfeito. Eu acredito que não. Vai diminuir a curva. Então, a possibilidade de mais pessoas como vinha crescendo se contaminar vai diminuir. É um processo que as pessoas vão ficar imunes, já tiveram o vírus, que não sei o que, então vai diminuir. Sim. Mas você vai ter a possibilidade de ter contato com o vírus e se contaminar. Isso não tem nenhuma dúvida, porque eu acho que a gente não escapa. Sobre a situação financeira dos times, Luxemburgo disse que houve redução dos pagamentos de direito de imagem e da carteira de trabalho dos jogadores, mas garantiu que não há salários atrasados no Palmeiras. O corte na remuneração dos atletas foi negociado junto à diretoria e certamente contribuiu para que os funcionários do clube não fossem demitidos em meio à pandemia. Em contrapartida, o rival Corinthians chegou ao 3º mês de atraso no pagamento a seus jogadores, que ameaçam não retornar às atividades devido à situação delicada. O Palmeiras não deve nada aos seus jogadores. Foi feita a redução de salário da imagem, redução de salário da carteira e está totalmente em dia. Nós, no Palmeiras, negociamos, o presidente foi muito criterioso, falar sempre para eu falar com os jogadores, terem calma e equilíbrio, que ele estava vendo a melhor maneira de fazer essa redução que não fosse uma coisa traumática. Estudaram com seus pares de diretoria, com o seu departamento jurídico, com o seu CEO, com o diretor executivo, comigo, e fomos encontrando a melhor maneira. E eu era o intermediário entre os jogadores e o clube. Chegou-se a um consenso, me passaram, eu falei, beleza, agora eu não posso passar para os jogadores, o clube passa para os jogadores, eu vou conversar com os jogadores. O clube passou para os jogadores vieram conversar comigo e falei, rapaziada, não tem jeito, nós vamos ter que perder alguma coisa, nós somos
por Deus, graças a Deus, Deus botou na nossa cabeça e falou assim, vai jogar futebol que você vai ser muito bem remunerado, vai poder ajudar os seus familiares, ajudar as pessoas e viver muito bem. Então, nós já somos muito bem remunerados e ajudar o próximo vai ser muito bom. Então, isso aqui nós vamos fazer com que os funcionários do Palmeiras possam se manter trabalhando e recebendo em dia. Então, acho que nós podemos fazer isso, que aqui o clube está propondo. Aí o capitão da equipe falou que estamos juntos, todos colaboraram e nós aceitaram e nós voltamos dizendo que estava certo o que o clube estava fazendo. E o Palmeiras teve o respeito de não fazer nada agressivo, sem falar com os jogadores, não. Os jogadores foram negociados com o clube, aceitando ou não a proposta do clube. É assim que se faz. Tudo conversado, né? Processo coletivo tem que conversar, tem que dialogar, pô. Perfeito. Foi feito sem trauma nenhuma, tá certo? E este foi Vanderlei Luxemburgo, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, que falou sobre o retorno possível do futebol brasileiro em meio à pandemia da Covid-19 e da situação financeira do Palmeiras, que reduziu o salário dos jogadores, mas que mantém em dia os pagamentos acordados junto à diretoria. Emerson Tersigni, Jornalismo Piratininga.